Então, tem muitos... A residência de cirurgia geral, eu falo para as pessoas, é um divisor na água de qualquer um. Qualquer pessoa que você fala assim, você fez residência de cirurgia geral? Fiz. Cara, realmente aquela pessoa passou por coisas inacreditáveis, assim. Isso que eu tô contando assim, nem um décimo, cara. Tipo assim, tem 1 trilhão de coisas. É história, tem história para contar todos os dias, cara. Das mais bizarras, as mais comuns. Já tive que fugir de paciente, né, psicopata que tirou essas lâmpadas de bastão e veio atrás da equipe médica. Por quê? Porque tava em surto. Surto de droga. Ah, tá. Pensei que tinha Você tá alguma na coisa a porta ver do com pronto-socorro, cara. Aham. Atendendo paciente de tudo. Chega o cara lá, surto de droga, crack, etc. O cara te olha com outros olhos ali. Então tem de tudo que você possa imaginar. Muito senhorzinho, por exemplo. Isso também era uma coisa que me chocava muito, né? Quando a gente refletia sobre a sexualidade das pessoas. Então, às vezes, eu pegava um senhorzinho que vinha com empalamento. Empalamento quando o cara tenta enfiar alguma coisa e fica preso, né? E aí, tipo assim, tinha um senhorzinho que chegou uma vez com o empalamento da rodinha do carrinho de rolemã do filho. Eu fiquei refletindo, tipo assim, cara, o ser humano é muito louco, cara. Então teve um outro caso, quando a pessoa tem um trauma, às vezes o intestino está muito contaminado, a cavidade, você tem que fazer colostomia, né? Tem que fazer colostomia. Você deixa uma bolsinha, né? E você fecha a outra boca do intestino até você reconstruir o trânsito. E aí, depois de 3, 4, 5 meses, você reconstrói, né? E quando foi na época da reconstrução, teve um marido que falou pro médico que não queria que reconstruísse porque o cara tava fazendo sexo pela colostomia, velho. Não, tem loucura de tudo. Isso que eu tô lembrando assim. Que louco. Entendeu? Loucura, velho. O ser humano é loucura, loucura, loucura. Só que a gente não entra nesse âmbito do ser humano. A gente não conhece esse lado do ser humano. Entendeu? Só conhece quem tá com a mão na massa ali, cara. A tua relação com a morte mudou depois de viver tudo isso? Cara, mudou a relação com a morte e com a vida, né? Eu acho, cara. A relação com a vida mudou muito. Mudou muito, assim, né? Você vê o ciclo de muitas pessoas, você conviver, você vê você entendeu o que o ser humano é capaz, cara. Isso me fez refletir muitas coisas. Até onde o ser humano pode ir, tipo, em tudo, todos os aspectos, né? Então, peguei muitos casos, assim, de adolescentes, né? Já peguei casos de adolescentes agressivos que assaltavam ali na Santa Efigênia, que eles entravam depois de apanhar de alguém, etc. Eram crianças que me chocavam muito, porque eram muito agressivas mesmo, assim. Tipo, foi uma coisa que me marcou muito. E aí eu fiquei refletindo, né, sobre quanto é importante a gente cuidar para que uma criança dessa não tenha estímulos para chegar nesse ponto, sabe? Tanto com drogas, quanto com educação, quanto com uma formação. Então, assim, eu refletia todos os dias, muitas vezes, cara. E eu acho que talvez uma das minhas maiores lições disso tudo foi que nesses 2 anos, nessa época aí que eu fiquei na Santa Casa, de rodava em trio, né? Era uma época muito extenuante, assim, da vida, muito desgastante. E a gente rodava em trio, era eu, o Rodrigo, o outro Rodrigo e a Alessandra. Eram nós 3. E a gente fazia, né, sempre junto, tudo junto, plantão junto, tudo junto. E o estresse é tão grande, você viver com aquilo, lidar com aquilo, aí tem hierarquia, aí você não dorme, privação de sono, você dorme 2 vezes por noite, cara, é uma loucura. O clima que você fica é como se você estivesse numa guerra do Vietnã, assim. Você muitas vezes está muito pior que o paciente. Tanto de cabeça, quanto de cansaço, quanto de fome, quanto de fisionomia. Mas por que isso é assim? Não devia ser o contrário? O médico não devia estar completamente saudável? Não, cara, o médico nunca é saudável, raramente o médico é saudável, cara. É assim porque criou-se essa cultura. E cultura para destruir, sim, vão séculos, entendeu? Então criou-se essa cultura, é assim. Já melhorou. Existem algumas regras, tipo, precisa ter pós-plantão. Na minha época não tinha pós-plantão. Aquela gastrectomia que eu fiz de emergência no hospital, eu acabei a gastrectomia, 6 e pouco da manhã, peguei o carro, fui para outro hospital operar o cara com câncer. Na mesma sequência, bum, vambora. E eu já tinha trabalhado o dia inteiro, então 36 horas no ar. Então, assim, nessa época era muito extenuante, a rotina muito desgastante. E vendo isso, vendo o pior e o melhor do ser humano, vendo curas e mortes, vendo casos assim de atrocidades, o lado sexual complexo do ser humano.